Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje nós temos uma convidada super especial, minha amigona, a nutricionista Daiana Marqueto. E a gente vai começar pedindo que ela se apresente, que ela conte a história dela, né? Porque é melhor do que eu contar e daqui a pouco contar coisa demais que não é para ir ao ar, né, Dai? Mas então, isso tudo é porque a gente já se conhece, né? É isso aí. Então, Dai, gente, gurias, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E está sendo um prazer maior ainda estar participando, né, do Vita. Agora, logo que fica pronto, ansiosa que o Vita fique pronto. Bom, eu sou a Dai Marqueto, sou nutricionista. Sou formada em administração. Gente, já fiz tanta coisa nessa vida. Já fiz contábeis, só que não acabei. Que mais? Fiz MBA em gestão financeira. Trabalhei numa empresa familiar. Já tive uma empresa de alimentos congelados, de refeições congeladas, que era a minha vida a mais. Que, para mim, foi o que me impulsionou mesmo, assim, para me encontrar na nutrição e ver que a nutrição era realmente o que eu queria, né? Então, eu fiz uma transição de carreira e comecei a estudar, então, voltei a fazer faculdade de nutrição, fiz curso de gastronomia funcional, fiz 2 cursos durante a faculdade ainda, estudei muito durante a faculdade, fiz muita coisa durante a faculdade. Esse é um breve resumo. Breve, bem breve. O currículo Então, eu vou fazer um parênteses, né, pessoal? Porque para quem conhece a Dai, sabe que ela vive a nutrição. Acho que desde que eu te conheço, né? Não vou dizer que foi tão cedo assim, porque eu te conheço quando a gente fazia dança, sei lá, com 10 anos de idade, por aí. Mas desde que a gente é um pouquinho mais velha, que tu sempre teve essa questão do cuidado com a saúde, né? Não só fazendo exercícios, mas sempre a alimentação, né? O gostar de comer. A Dai sempre gostou de comer, e sempre buscando essa questão da nutrição saudável. Então, sempre que a gente fazia uma junção entre amigas, ela sempre trazia o hummus do não sei o quê, o hummus de beterraba, as coisas assim mais alternativas e que às vezes eu não acredito que isso é saudável, né? Então, era isso que a gente estava conversando antes, né, Leti? Como é legal a gente desconstruir um pouquinho essa ideia que a gente tem de que, não, é nutrição, é dieta, é chato, é difícil de fazer. E a Dai é isso, eu acho que ela tem isso nela e parece que isso faz a gente ver que não é tão difícil de seguir, né? Eu acho que tudo isso começou porque eu sempre tive problema com peso, né? Como eu gosto muito de comer, e eu gosto mesmo, adoro comer, teve vários momentos da minha vida que eu já fui mais gordinha, já fui mais fofinha, então eu sempre, por muito tempo assim na minha vida, eu lutei contra a balança, isso começou na minha adolescência ainda, e essa luta contra a balança foi o que me levou, e o gostar de comer, as duas coisas, foi o que me levou a querer estudar mais depois, né? Eu sempre li muito livro a respeito de nutrição, sempre me informei, tentei me informar muito sobre, porque eu queria encontrar uma forma que eu pudesse comer as coisas que eu gostava e conseguisse pelo menos manter meu peso, ou então não engordar, ou então emagrecer, né? Já fiz vários tipos de dieta, já fiz vários tipos de tratamento em tudo que é lugar, e foi depois, né, já mais madura, quando eu realmente consegui estabilizar meu peso e encontrar uma forma onde eu conseguisse me alimentar da forma que eu gostasse, abrir as minhas exceções, comer o que eu gostava e não oscilar tanto no peso. E isso daí teve, porque né, a gente conhece o marido, o filho, todo mundo, mas a Dai teve a Minha Vida Mais, né, que era uma empresa de comidinhas saudáveis e tal, então Dai conta, porque acho que aí foi o momento em que tu realmente resolveu fazer essa transição de carreira, né, porque antes tu trabalhava na empresa familiar e tal, que não tem nada a ver com a parte de alimentação, mas acho que foi ali que tu teve esse gostinho, né, então, eu trabalhava numa empresa familiar, que era voltada ao agronegócio, e eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio, e até porque eu não me identificava muito onde eu trabalhava. Então, até por muito incentivo do meu marido, né, em eu encontrar algo que eu tivesse prazer para trabalhar, que me realizasse. E na época, eu lembro como eu trabalhava, ficava muito tempo, tipo, às vezes eu almoçava na empresa e eu não queria comer a comida. Nada contra, né? Mas porque a comida que tinha, tipo, vinha da vianda, que era para todo mundo. Porque era muita fritura.
tipo, era muito gorduroso. E eu não gostava, não, né? Então, eu almoçava, levava, sempre fazia minha comida e levava para a empresa, almoçava na empresa. Ou tinha, claro, a ajuda da Tita, que trabalhava com a mãe na época, e a Tita fazia as coisas para mim também, mostrava para ela como é que eu queria que fosse feito, o que tinha que fazer, tudo conforme, né, o que era orientado também nas dietas e o que eu gostava. E daí, como eu levava sempre comida, eu comecei a ver, gente, pode ser aí também um mercado para atender das pessoas que querem comer bem e que almoçam fora, né? E que não tem tempo, tipo, ou que moram sozinhas. E foi aí, então, que nasceu também a Minha Vida Mais, né? Para satisfazer, claro, uma necessidade que eu tinha e que eu comecei a detectar também que outras pessoas tinham a mesma necessidade. E daí, na época, a gente contratou uma chefe em gastronomia funcional que veio de São Paulo, ela montou o cardápio, deu treinamento. E foi aí que começou a me dar aquele plim, né? Tipo, eu acho que é a nutrição mesmo que eu quero. Daí, e tu também trabalha como personal chef, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho como que é ir na casa de uma família, a questão da mudança de mindset, né? Porque não é fácil tu chegar, tipo, a pessoa tem várias crenças, várias receitas que seguem há bastante tempo, pessoas mais velhas, né? Consomem determinado alimento e tu chegar lá, não, peraí, vamos readequar isso aí. Como que funciona na prática? Bom, o personal chef, ele surgiu durante a minha faculdade, porque eu iniciei a faculdade e eu sempre gostei de cozinhar também. Gostava de comer, gostava de cozinhar. E daí eu fiz um curso no Rio de Janeiro durante um ano inteiro de gastronomia natural e depois fiz um em São Paulo. Então, durante a faculdade eu fui fazendo esse curso e durante o curso também eu fui montando e formulando esse projeto, assim, né, do personal chef, que já sofreu umas 3 ou 4 alterações, assim, ao longo do tempo. E é muito legal, porque quando a pessoa entra em contato comigo, porque o personal chef funciona assim, né? Eu vou na casa da pessoa e daí eu ensino a pessoa a cozinhar, né? De uma forma mais saudável, usando e apresentando alimentos diferentes, que muitas vezes, né, as pessoas não conhecem. Então, eu acho que abre, assim, dá uma diversidade muito grande, sabe? De formas diferentes para se alimentar e de formas diferentes para fazer o preparo dos alimentos. Só lembrando, né, daqui eu não pensei que, não, mas eu que vou ter que cozinhar, daqui a pouco tem uma família grande, tem uma funcionária e tal, né? Então foi o caso, porque eu já fui cliente também, né? E é ótimo, assim, porque o que acontece? Tem a funcionária lá de casa que, né, gosta, inclusive, de cozinhar, então ela tem já esse lado, e a Dai foi lá e, meu Deus, as duas falavam a mesma língua. Tipo, eu não sou muito de fazer, né? Mas, claro, acompanhei, mas aí a Dai deu todo o treinamento para ela e ela, a partir daquilo ali, seguiu tudo que a Dai falou, mas também incorporou essas práticas novas que, às vezes, a gente, né? Eu lembro muito da questão, né, da reutilização de coisas que tu põe fora, tipo casca de cebola e, né? E isso daí a Dai sabe explicar melhor, mas daí ela vai juntando tudo aquilo e depois reutiliza. Então, são coisas que daí, para pensar assim, não, a personal chef, eu vou virar uma chefe de cozinha, não, ela vai mudar os hábitos da família e, inclusive, das pessoas que trabalham. E que bacana, né? Porque, por consequência, com certeza, a funcionária da Cris também adotou para ela, na família dela, e assim vai indo também, né? Vai levando. A Paula, que vai nos escutar, com certeza, porque eu já disse que eu ia falar contigo hoje, ela disse que, inclusive, na casa dela já estão dizendo que a comida está sem sal. Eu né? imaginei. Porque vai mudando, né, o hábito alimentar e aí o teu paladar, né, vai se acostumando com outro. E aí e eu acho que é legal assim, porque quando o pessoal entra em contato comigo para fazer, por exemplo, o personal chef, é porque a família já tá com a cabeça aberta e já tá esperando a mudança. Então é mais fácil, muitas vezes. Eu acho que o mais difícil do trabalho do personal chef é as pessoas fazerem a manutenção depois sozinhas em casa. Eu acho que esse é o mais difícil. É da sequência mesmo. Porque eu acho que o pessoal, às vezes, acaba fugindo um pouco e aquele material que a gente viu acaba ficando numa gaveta, esquecido. Então, assim, eu vejo que, muitas vezes, esse é o principal desafio para quem para quem contrata esse serviço. É fazer com que as ajudantes, né, permaneçam fazendo as coisas, né, por mais tempo. Mas tem uma manutenção daí, por exemplo, a pessoa te contrata e
tu volta lá, ou daqui a Sim. pouco quer mudar o cardápio, enfim, Tem a reciclagem, tem os que é pacotes. super importante. E eu vejo a Paula, por exemplo, a Paula toda hora, tipo, me manda mensagem, para tirar dúvida ou para pedir dica. Eu acho super bacana isso, porque é um sinal que ela tá realmente colocando em prática até hoje tudo que a gente viu, tudo que a gente fez. E eu acho que e eu acho que é isso. Eu vou lá, mas as pessoas ficam super motivadas e depois eu sei, porque eu já sei, porque eu sempre que eu encontro as pessoas eu pergunto como é que tá, né? E eu acho que passa um tempo assim, as ajudantes do lar às vezes acabam deixando de fazer e daí tem a desculpa da correria, tem a desculpa de não dar tempo, nananã. Eu acho que esse é o principal desafio. Mas quando as pessoas procuram, elas já estão abertas para esse processo de mudança. E quem não sabe cozinhar, Dai, que não é meu caso, eu compactuo contigo. A que gosta de comer, gosta de cozinhar, né? E se a gente gosta de comer e gosta de cozinhar, significa que a gente cozinha bem, né? Modéstia à parte, porque daí tu quer comer bem, né? Por consequência, acaba fazendo isso. Mas quem não sabe cozinhar, não tem muita familiaridade com a cozinha, por exemplo, e te chama, ela consegue também, assim, é tranquilo colocar em prática? Super. Porque, gente, é o que eu digo assim, uma coisa é tu cozinhar, tipo, tu tá cozinhando para um restaurante. Outra coisa é tu cozinhar para casa, tipo, pro dia a dia, pro trivial. Não precisa fazer um corte exatamente igual, tudo bonitinho. Tu entende? Vamos trabalhar com a realidade, né? O que é viável pro dia a dia? É isso que a gente tem que levar em consideração. E o legal então, é que tu faz essa, né? Tu responde o questionário, tu vai dizer o É. que tu quer. E aí vão ter vários perfis. Com certeza, tu seria um perfil, assim, Masterchef. Masterchef, né? Só que precisa Né? ser saudável. Já seria, assim, um nível mais difícil. O que eu ia pedir, assim, como montar Básico. o sanduíche saudável. Não, brincadeira. não, eu queria estar. Não, mas só para dizer que a gente tem níveis, né? E a Dai vai se Sim. adaptar conforme é o cliente. Se o cliente quer uma coisa mais complexa, ou daqui a pouco é só lanches, que é só... Tem para todos os... E é muito legal, porque hoje em dia eu tenho a possibilidade ainda de clinicar, né, como nutricionista, e a partir disso criar os cardápios, então, dentro das prescrições, e ter a possibilidade da pessoa fazer ainda o personal chef junto, que já é um facilitador, porque muitas vezes tu pode entregar ali um plano, prescrever ali uma dieta, vamos falar assim, e a pessoa tem dificuldade de aplicar porque não sabe fazer as coisas, porque tem dificuldade para fazer os preparos, não sabe como se organizar. E eu acho que aí entra o personal chef super bem, ele casa, sabe, com o serviço, com a clínica, porque facilita muito para a pessoa aprender e ver como é fácil, não é difícil, não é complexo. Para poder seguir. Antes a Dai fazia só o personal chef. Aí ela tá nesse meio tempo que já estava na faculdade. E quando se formou, agora ela faz o atendimento. E aí que é realmente, porque tu vê, quando tu fez para nós o personal chef, a gente não chegou a fazer uma análise do plano alimentar ideal, né? Hoje, o que a gente poderia fazer? Tu vai lá, tu analisa toda a família, tu já, esse tem que comer... E aí, dentro daquilo ali, tu já planeja a alimentação e aí ela vai lá e treina. Aí faz o... Bem legal. Vamos fazer um novo pacote. Contratando já o serviço. Daí, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre a questão da... Tu estudou muito, né, sobre alimentação, estudou muita coisa, e principalmente aquela parte também do Ayurveda, né, que a gente estava conversando ali, questão de potencializar um alimento que potencializa o outro. Como que é também isso tudo na prática, assim? Sim, então... Uma das coisas também que eu fiz, e foi a última especialização minha agora, foi a finalização do curso como terapeuta ayurvédica, que é outra especialidade que, para mim, casa e complementa muito a nutrição. Porque a Ayurveda ela é como é que a gente pode dizer, um estilo de vida, ela é uma ciência milenar, que veio da Índia, e a gente tem os livros, né, que trazem esses ensinamentos da Ayurveda. Imagina, tem livros que são antes de Cristo ainda. E, para mim, é muito impressionante, porque muitas coisas estão sendo ditas hoje e que já estavam nessas escrituras. Então, como, sei lá, por exemplo, o jejum, né, que a gente tem que fazer pelo menos o de 12 horas diariamente, que é o jejum noturno. Então, tudo isso, né, já vinha nessas escrituras, acordar de manhã, se exercitar, ter uma rotina de autocuidado. Então, casou muito, assim. E a Ayurveda ela traz como uma base de tratamento a alimentação e o estilo de vida. Mas a alimentação é uma das primeiras
coisas que a gente cuida, né? Porque o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, eu sempre falo isso, é o que faz a gente levantar de manhã, é o que faz a gente ter energia, é o que faz a gente conseguir pensar, a gente caminhar. Se tu come alguma coisa estragada, não te faz bem, fica de cama, né? Daí a Ayurveda, então, ela seria chega a ser um tipo de medicina? Isso. Sim, Ela na se- Índia existem hospitais ayurvédicos, onde as pessoas vão e vão fazer tratamentos, né? E aí o tratamento é todo com base na alimentação e... Existe, assim, para cada caso existe uma alimentação específica, né, que é mais recomendada, e existem as terapias também, onde a terapia é toda feita e orientada com ervas, é tudo natural, são ervas, chás, a base é muita erva, sabe, ervas medicinais, que hoje em dia a gente tem a fitoterapia, né, para isso também. E na Índia existem hospitais. Aqui no Brasil a gente tem também um ashram que é especializado para fazer tratamentos, que é de um médico. Tu tem isso ainda nos teus stories lá? Sobre a não tua me experiência lá? lembro. Porque em junho eu fui para um ashram, fiquei 8 dias para finalizar o curso, né? A gente faz um estágio e recebe o tratamento. Então, nossa, lá eu aprendi assim, ó, muita coisa, muita coisa. Foi O sonho bem, era ir para a Índia, né? Mas não deu ainda. Não, mas vale Porque a é pena, muito Dai. tempo Depois, pra ir pra lá. para quem está nos assistindo, É. né, sigam o Insta da Dai. Ela é super, né, presente ali, né, mostrando tudo isso. Então, para mostrar que não é só a teoria, está muito na prática da vida dela. E quando a Dai foi nessa experiência, digamos assim, ela compartilhou ali. Então, se tiver lá, Dai, de repente, põe nos teus highlights lá para a gente eu não poder... lembro se tá. Cria um para nós. Mas Que aí é bem muito legal, interessante. até, olha só, a gente tem hoje em dia a nutrição funcional, que traz também muitas coisas da Ayurveda. E agora, em setembro, eu fui num congresso e eu ficava assistindo e pensava, gente, isso é Mesma Ayurveda, coisa. isso é Ayurveda, isso é Ayurveda, sabe? Então, a Ayurveda, hoje em dia, ela tá muito presente na minha vida e eu acho que tá muito presente na vida de muitas pessoas também e as pessoas nem sabem. E daí tem essa questão também da combinação dos alimentos, né? Que alguns alimentos, eles funcionam melhor se combinados, como também podem ser incompatíveis, que a gente chama que são alimentos incompatíveis, que são alimentos que se tu consumir eles juntos, se tu não tiver com a tua digestão muito boa, tu pode ter algum sintoma, né? Então, a gente fala que são as incompatibilidades alimentares. E existem, para isso, antídotos, que a gente pode usar para reduzir, minimizar esses... Caso a gente venha ter, assim, algum sintoma. Gravando, também vou marcar uma consulta com a Dai, finalizando o podcast. Eu tenho gastrite, né, daí refluxo e todas essas doenças do estômago, assim, que, tipo, incuráveis e que tá extremamente diretamente atrelado à alimentação, né? Então, a Sim. importância de cuidar, e a gente sabe algumas coisas que dá ruim quando tu acaba comendo, né? Se cedendo e comendo, então... a importância disso também, né, para quem sofre desse tipo de problema. Tudo tu acaba resbalando na alimentação, né? Não adianta. E eu sempre falo, são práticas simples que a gente pode fazer no dia a dia para solucionar, né? Só que, claro, por falta de conhecimento, as pessoas acabam indo para o medicamento, como, por exemplo, azia, indigestão, às vezes vai lá pro omeprazol. Saueno. Mas a gente Tirei pode... da minha vida, mas é ex-viciada. Ex-viciada em Saueno é ótimo. E Saueno e Sorinã, a gente falou de rinite aqui dos bastidores, né? Rinite Essas coisas também, tudo... Também tem a ver com alimentação, tem a ver. né? Daí, quando eu soube disso, porque eu tenho desde criança, tu fica, meu Deus, como assim? E tudo, na verdade, acaba a alimentação influenciando, né? A gente conversou com a Dai nos bastidores e também antes a gente mandou um briefingzinho ali e a gente tava falando da mudança de mindset, como é difícil, né, pegar alguém que já tem... Eu sou muito cabeça dura, indisciplinada para dieta, por exemplo, e tu mudar os hábitos, né? Acho que é uma coisa... Que a pessoa tem que estar muito aberta para mudança, que nem tu estava falando quando tu vai numa casa, né? Quando a pessoa busca o teu serviço como personal chef, ela já está disposta a mudar. E quando busca um nutri, às vezes não está tão disposta assim, mas se depara ou com aumento de peso ou com uma doença, muitas vezes, né? Que acaba tendo que, na marra, mudar os hábitos. Mas se pudesse falar um pouquinho sobre isso, o que tu enfrenta no dia a dia na clínica, né, Dai? Olha só, eu vou falar o que eu mais tenho presenciado. Tá? Então, essa questão assim, de mudança do mindset ela é muito profunda e quando a gente consegue mudar, é permanente. É para sempre. É um caminho sem volta. Só que até
até a gente conquistar esse processo, ele é demorado. Exige persistência. Hoje não deu certo, amanhã vai ter que dar de novo. Só que a maioria das pessoas pensam, hoje em dia, a gente está num mundo que é tudo muito rápido. Tudo a gente quer rápido demais. E as pessoas não têm mais aquela paciência de ficar esperando. Tipo, vou esperar uns 2, 3 meses para conseguir, sabe, virar o chipzinho para realmente, assim, mudar a forma de pensamento, mudar o comportamental. As pessoas querem tudo para ontem, querem tudo em um mês. Tipo, hoje dia 7... Dezembro, Natal vindo aí, eu praia. quero tá ficar pronta pro fit, Natal. né? Magra, definida, nananã, e daqui a 20 dias. Gente, isso não dá, isso não é permanente. Até dá, mas não é permanente. E eu acredito muito no permanente, no que é pra vida, porque foi o que eu conquistei pra mim, entende? Foi o estilo de vida que eu conquistei pra mim. Mas quanto tempo eu já tô, né, me testando, me estudando, porque a Ayurveda, ela é uma ciência da autoobservação. É autoobservação, é autoconhecimento. Então, tu pensa assim, tu tem o hábito que tu conquistou, tu tem ele. Quanto tempo tu tá nisso? Muito tempo. Como é que tu vai fazer para quebrar isso? É não fazendo, né? E daí tu vai mudando a tua forma de pensar e vai conseguindo quebrar essas barreiras, repetindo todos os dias outros comportamentos. Isso vai te tirar da zona de conforto, vai te dar desconforto. É super desconfortável, é ruim, e as pessoas não têm muita permanência, a maioria das pessoas. Eu acho que isso é muito difícil para a maioria, o mudar. Mas, em contrapartida, o que eu tenho encontrado? Tá? Muitas pessoas que chegam para mim já com a cabeça muito aberta, e, Dai, eu não vou abrir mão de comer, vamos pensar, cacetinho. E tu sabe que cacetinho pra Pão francês, se tiver alguém pão nos assistindo francês. de outro lugar. Pra saber. E daí... Mas eu famoso cacetinho. E olha, né? e essa é uma história muito legal, porque é de uma mulher que já tem... Acho que ela tem 60 anos já. E ela chegou pra mim muito resistente, assim, que tinham várias coisas que ela não ia deixar de comer. Tipo, salame, o cacetinho, que eu me lembro. E o que eu pensei na hora? Ela não tá pronta agora. Mas vai acontecer, né? E eu acho que é legal a gente entender também quando que tu tá pronta pro processo. Então, chegou ela pra mim lá, sei lá, 1 mês, 2 meses depois do tratamento, ela falou, Dai, não tô mais comendo o cacetinho e tô fazendo um salame em casa que eu pesquisei na internet, que era tipo linguiça, tipo, em casa que eu pesquisei, que vai frango, nananana. Tu entendeu? Partiu dela, ela despertou. Não, gente, não que o pão seja... Como tem se algum a culpa fosse problema, só no entendeu? pão, né? Tipo, Mas cortou o é que cacetinho da vida, resolveu o problema. naquele caso o consumo era muito Sim, excessivo. sim. E daí isso não te dá muita diversidade alimentar, que a gente precisa de diversidade. Não, e o legal é que eu acho que quando tem uma mudança de hábito, às vezes é uma coisinha, mas tudo que vem ao redor junto com ela, né? Tipo, tu começa a fazer aquilo aí, tu já começa a fazer mais exercício, porque tu já tá num movimento que tu tá tendo resultados, né? Então, eu acho que isso que é... E a Dai consegue acompanhar, nesses teus atendimentos, Dai, como é que funciona? A pessoa chega lá, dá esse briefing, né? Não quero tirar o cacetinho da vida, mas e aí, como é que tu faz esse acompanhamento, né? Com os pacientes? Na maioria dos casos, eu sempre oriento para que a gente faça tipo, um acompanhamento de pelo menos 3 meses. Porque senão a pessoa chega ali para mim, eu vou passar a recomendação e depois nunca mais vou ver a pessoa e eu não sei o que aconteceu, se deu certo, o que não deu. Porque uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte, eu vou te passar a orientação, mas tu precisa me dar um retorno se tu vai conseguir fazer. Porque eu vou dar o meu melhor ali. E eu vou achar e vou te dar o que eu acho que tu consegue fazer. Mas, de repente, eu me enganei. Porque eu sou empolgada, muitas vezes eu me engano, eu dou além do que eu deveria. Mas aí cabe a pessoa que está na minha frente me falar, Dai, isso aqui não vai rolar. Então, a gente marca o retorno, a pessoa vem, a gente organiza, retira o que tem que retirar, a gente adiciona o que tem que adicionar, a gente reconversa de novo, porque eu quero que saiam do consultório com algo em mãos que seja viável e realmente que tudo que esteja ali seja aplicável.
Porque senão daqui a pouco, tem alguma coisinha ali, tu não consegue fazer, aquilo vai desmotivando, sabe? Porque tu fica na cabeça, isso não deu, isso não deu, isso não deu, isso não Então, a deu. pessoa sai com a né, recomendação, enfim, a dieta, aí ela vai ficar um tempo fazendo, e aí te dá esse feedback e tu faz algum ajuste dentro daquilo ali para ela... Eu tenho 7 dias ali pra gente conversar de novo, né? Mas sempre se precisar, Sim. fora dos semanal, 7 dias... depois é quinzenal? Pode ser quinzenal ou todo mês. A gente pode ter os encontros. E daí eu vou adicionando rotinas e pequenos desafios, Faz pequenas medidas. metas. Tem medidas, tem Claro, todo as esse medidas, sim, acompanhamento. sim. Não, tem o tradicional. Não vou dizer que para todo mundo, porque eu já atendi muitas pessoas que eu só pesei. Não fiz medida porque as pessoas não queriam fazer, porque não era objetivo. E era uma consulta muito mais para mudança de estilo de vida do que para emagrecimento, entende? Então vamos pesar para a gente saber mais ou menos como é que tá, o que está acontecendo, né? O que aconteceu depois quando a gente voltar a se encontrar, mas sem medidas. E agora, assim, então, né, pensando tudo isso, tu tá aconselhando, né, tipo, orientando a pessoa nessa mudança de mindset, de tentar começar, né, a encarar a questão de alimentação de um jeito, estilo de vida e tal. Como é que entra, eu acho, o teu papel agora no Vita Center, junto da clínica, né, com a doutora Thaís e com a doutora Luciana, né? Nos conta um pouquinho quais são os planos, né, para ver como é que esse teu atendimento se encaixa numa clínica que é voltada para a estética também, Sim. né? Porque, gente, o nosso interno tem tudo a ver com a estética, né? Tem tudo a ver. Se tu tá gostando de ti, se tu tá trabalhando o teu autoconhecimento, se tu reconhece as tuas falhas, se tu reconhece as coisas que estão dando certo, que não estão dando certo, tudo isso vai refletir a beleza. Reflete a beleza. Se a gente não tá legal, o nosso sorriso, o brilho do nosso olho é diferente. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a questão modulação do nosso estresse, da ansiedade, alimentação, comportamental, tem tudo a ver com estética. Tudo a ver com estética, né? A qualidade do sono. Gente, se tu dorme mal, não faz um sono de boa qualidade, não tem. Tu vai ter mais predisposição a acúmulo de gordura, porque tu vai ter, de repente, mais fome no outro dia. Vai estar com o corpo um pouquinho mais inflamado, e já vão pensar celulite, né? Então, assim, vem tudo junto. Então, tem tudo a ver. E como é que surgiu essa parceria ainda com as gurias? Então, a doutora Luciana, eu já conhecia ela um tempo atrás, eu fiz um personal chef com ela também, e nós temos pessoas conhecidas. O marido dela, eu fiz uma viagem com ele para o Caribe uma vez, quando nós éramos crianças. Os nossos pais fizeram, né? Então, eu já conhecia, assim, a família. E a Thaís, agora, é mãe de um coleguinha do meu filho. Mas o Thiago foi meu colega no colégio. Então, nós temos várias conexões. O universo conspirou. E a Lu íntima, né? Não tem problema, estamos... A gente tem a gente sempre teve muitas coisas em comum, sabe? Tipo, formas de se alimentar, alguns gostos. Então, assim, a gente sempre teve uma admiração muito grande uma pela outra, sabe? Em relação até ao trabalho. E daí as gurias se juntaram, e daí elas estavam querendo uma nutricionista, e daí elas falaram, Dai, vem com a gente, porque é tu ou é tu. E eu já tava louca para ir pro Vita, né? Eu já tava... tava vendo ali formas, como é que eu podia fazer para comprar uma sala, quanto que ia custar para mobiliar a sala, sabe? Eu já tava assim, com a ajuda do meu marido, vendo formas de ir para lá. Porque eu queria muito ter uma sala, né, um espaço que fosse só meu. E o Vita, gente, para mim vai ser um prédio assim referência, não só para Santa Maria, mas para o estado. E eu fico imaginando os meus pacientes chegando lá, já na entrada, tendo uma experiência, porque é uma experiência, né? Já na entrada, isso a pessoa vai chegar feliz para a consulta. O resultado dela pode ter sido ruim, mas ela já vai chegar feliz para a consulta. Vai chegar vibrando já. Vai entrando no clima. Eu tô bem relaxada. Porque é o ambiente, né? Sim, E eu poder proporcionar isso para as pacientes e pros meus pacientes,
me alegra muito dar essa oportunidade de ter uma experiência, né? Então, às vezes, sai do trabalho correndo para chegar no horário, na consulta, a pessoa já chega meio assim. E lá, a clínica que a gente está montando vai estar linda, vai estar... Nossa, vai estar um ambiente maravilhoso para receber. Imagina, chegar no Vita já vai ser um ambiente acolhedor, de todas as formas. As gurias, até para quem está nos assistindo, a gente já fez, né, um outro podcast junto com a doutora Luciana e com a doutora Thaís, para explicar um pouquinho da clínica. Até a gente separou a Dai delas, porque senão era muito conteúdo. A gente ia ficar aqui umas 5 horas conversando. Mas elas bateram muito nisso, né, da forma com que vai ser, como elas querem acolher, né, essa pessoa que vai lá. Que foi o que tu estava nos contando antes, né? Que vai vir que uma paciente marcou para vir para fazer agora o tal do Fotona. Que, Fotona, vamos começar a botar uma lista de espera, né? Que ela tá vindo e porque tá vindo para o Fotona, ela já quer falar contigo. Então, a ideia é realmente abraçar, né, o cliente, né, o paciente de forma completa. E completa com o Vita, porque pensa no Vita, o que a gente vai ter? Vai ter tudo lá, né? A gente vai ter opções de restaurante, a gente vai ter opções de loja, vai ter café... que mais? A gente não pode dar spoiler. Não pode dar spoilers. Mas já daqui a pouco laboratório, já tá análises clínicas. Laboratório. Então, sim, tu pode vir ali, tu já pode fazer o exame ali embaixo. Então, muita coisa, a gente, quem for lá, e eu vou poder também, porque eu vou estar lá, a gente vai poder resolver lá. Né? Então, ele vai... muito a gente fala do próprio estacionamento, né? O estacionamento a gente tá falando depois assim, café... Mas pensando isso que tu falou, um cliente saiu correndo e eu tô sempre meio queimada no horário também. Eu sei. Né? Então, a gente pega, sai correndo e daí tu... Mas agora onde é que eu vou estacionar? Né? Aí, daqui a pouco tu tem que estacionar num outro lugar, daí tu sai correndo num dia de chuva, né? Com criança, enfim. Chuva e vento em Santa Maria é bem comum. Então, eu acho que esses detalhes, né, é bem isso, é pensar desde o cliente, da hora que ele saiu da comodidade da casa dele, ou então do trabalho, enfim, até chegar lá na sala de vocês, né, para fazer o atendimento. Que é bem isso, porque vai ter o estacionamento coberto, então o pessoal já vai poder chegar, vai deixar o carro no coberto e já vai poder subir sem se molhar e sem preocupação. Então, isso vai ser uma coisa, né, mas absurda, isso é muito importante. Mas é que é muito E importante. para Santa Maria, aquela região, então o pessoal sabe dessa dificuldade. Exatamente, né? Isso é muito importante. Não, claro que vocês ainda, o público-alvo, digamos assim, geralmente não é um paciente que está com algum problema, né, de locomoção, mas imagina esses ainda que tem, né, algum problema de saúde e tal, que tem que ter um cuidado a mais. Mas é isso, não, a gente tá mega empolgado para ter essa clínica lá, né? Quando vocês fecharam a sala ali, eu acho que vai ser incrível. E, inclusive, assim, o pessoal já tá perguntando, né? Inclusive, a gente tem que fazer propaganda que a Dai já fez o teste. Quem tá assistindo agora, quem tá vendo essa imagem dessa mulher. Foca aí, ó, foca. Gente, isso é o Fotona. Já fiz, acho que faz 1 mês e meio, por aí. E... Agora a Kate dá um zoom. Recomendo fazerem Marcos já Fotona. Tá ali, ó, ele deu. Boa. Mostra os poros. Façam na clínica, porque realmente vale a pena. O Fotona, ele é um tratamento completo para pele. E eu comecei a ver, tipo, os resultados mais aparentes semana passada, porque ele tem duração, ele fica agindo na pele durante 6 meses, né? E daí é legal porque a gente consegue entrar também com alguns ativos, pensando em nutrição, para melhorar também essa produção do colágeno, já para otimizar, né? Já que está tudo sendo trabalhado. Então, a gente consegue trabalhar de forma integral também com a nutrição para esses tratamentos, como, por exemplo, isso a gente Fotona. perguntou aquele dia, lembra, para as gurias, a questão, né, do colágeno, né? A gente, mas eu posso consumir. Ela disse, não, a melhor coisa é isso. Tu tá fazendo um estímulo de fora para dentro, mas de dentro para fora também, e tu tem aquela reservazinha, né? Para tu... E daí, todas essas orientações, as pessoas vão poder estar lá com a gente, porque a gente vai poder agregar tudo isso. Então, os tratamentos, o que a gente pode linkar com a nutrição junto... Vai ser bem completo. O que é bacana, né, daí que as gurias colocaram, e tu tá colocando agora, é essa personalização também do protocolo, do atendimento, de tu poder ter tudo isso dentro de um espaço que vem muito ao encontro do que o Vita vai oferecer, né? Que pode parecer clichê, mas é tudo no mesmo lugar, tudo que você precisa em um único endereço, enfim. Mas, de fato, vocês vão ter isso na clínica multidisciplinar de vocês também, né? Então, de tu poder ter vários serviços, um complementando o outro, né? E a pessoa conseguindo fazer tudo ali, sem ter que se preocupar com deslocamento também e ter ótimas profissionais, né?
que nem vocês lá dentro para poder prestar esse serviço. Não, quem for ser atendido por algum profissional no Vita, com certeza vai ser uma experiência memorável, né? Porque todos os profissionais que estão indo para lá são ótimos profissionais, são pessoas que têm muita referência. Então, está se formando uma equipe, assim, uma equipe muito boa, né? Eu tenho acompanhado mais ou menos, assim, quem já está fechando sala, quem já está indo. Só que a Dai, a gente vai ter que abrir, né? É que a Dai é a esposa do Fernando, tá? Que é um dos sócios da Vórtica. Então, ela sabe realmente todo mundo que está indo para lá. Mas fora isso, né? Eu acho que fora as brincadeiras à parte, é que eu acho que realmente tem um alinhamento das pessoas, dos profissionais que vão trabalhar lá no Vita, né? Porque, querendo ou não, tu tem que te identificar com aquele espaço e como o espaço, a função dele sempre foi essa, proporcionar saúde, né? Proporcionar vida para as pessoas e não trazer a parte de tratamentos como uma coisa pesada. Eu acho que é bem isso, os profissionais que estão indo, eles querem isso, eles querem... Tá todo mundo sempre falando muito do seu cliente, né? Da experiência que eles querem dar pro seu cliente. Eu acho que por isso que tá rolando essa sinergia e isso a gente consegue ver muito aqui nas conversas, né? Agora, isso é muito importante, né? Porque desde que eu comecei a conversar com as gurias, a gente teve um alinhamento que foi claro e as nossas ideias, elas casam. Então, assim, está sendo muito bom estar trabalhando com elas. A gente está alinhando tudo de uma forma plena, assim. Daí, se alguém já quiser começar agora com vocês, né? Não precisa esperar vocês estarem com a clínica operando. Claro que não. Tá. Não, por exemplo, o Fotona e todos os outros aparelhos e todos os outros tratamentos já estão já estão funcionando. E as gurias já estão atendendo, né, com todos os aparelhos. E eu, por enquanto, estou atendendo numa outra sala, que é também ali no Wilson Aita. Mas depois vamos estar todas juntas. O que eu ia falar antes da questão que tu disse do alinhamento é justamente o Vita. O que o Vita está proporcionando também, né? Porque é muito engraçado a gente vendo a experiência que a gente queria proporcionar pro cliente, para as pessoas que vão frequentar, que é tudo que o Vita está proporcionando. E, gente, o que é aquele projeto luminotécnico? Pois é, né? Quem passar... Todo mundo que senta aqui se refere à fachada iluminada. Não, mas foi isso que a gente conversou. Isso tá legal, porque a gente já está conquistando o vizinho, a gente vai criar um bulevar iluminado. Tem dias que eu saio da clínica, tipo, tarde, já à noite, e daí eu atravesso a rua e fico olhando. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Legal, daí a gente fica feliz porque é com muito carinho, né, que a gente faz tudo ali. Daí agora a gente tava lá na decisão do banco que vai ter no paisagismo, sabe? Então, mas o que a pessoa vai fazer quando ela tá naquele banco? Ela quer carregar o celular, porque às vezes ela tá ali dentro de uma consulta e outra, ela quer daqui a pouco um espaço para apoiar até um note, alguma coisa que ela tem que fazer algum trabalho. Então, são detalhezinhos pequenos, assim, que podem ter certeza que a gente demora horas, dias para decidir algumas coisas que às vezes a gente pensa, não, aquilo ali só fizeram, né, porque era o que tinha, ou que era o mais barato, né? Claro que a gente tem que ter um custo-benefício, né, mas sempre pensando muito nisso, né, tentando se imaginar usando aquele espaço, né. A questão da iluminação, não é só porque é belo, mas não, é porque é um espaço da cidade que ele é muito visual, né? E agora vai ter a praça revitalizada ali na frente. Então, tudo isso é pensando, né, nas pessoas que vão estar utilizando ali. Então, acho que é... Gente, tem que parabenizar a organização da obra também, né? Porque quando o pessoal tá... Porque eu passo ali, né, na Presidente Vargas praticamente todos os dias. Então, quando estão precisando ocupar um pouco da rua, tá super bem sempre sinalizado. Tem plaquinha dizendo, desculpe o transtorno, tem plaquinha na calçada. Eles fazem uma calçada que pega um pouquinho a rua, mas sempre tem homens ali cuidando as pessoas que estão passando. Então, isso sempre me chamou a atenção, esse cuidado com as pessoas. E esse sempre foi um desafio da obra, né? Desde o início, porque tá num dos lugares que tem maior fluxo de pessoas ali na frente. E obra é obra, né? Não tem como dizer que não vai ter incômodo,
né? A gente já dentro dos incômodos, a gente vai tentar fazer o mínimo possível, mas é isso, e não só as pessoas que passam, mas os vizinhos ali, né? A gente sempre agradece os 2 vizinhos, porque querendo ou não, são clínicas e tem obra, tem bateção, agora está numa etapa mais tranquila, porque são só acabamentos mesmo, né? Mas isso é bacana. Daí eu tenho um amigo que mora ali perto do Vita, né? E antes mesmo de eu trabalhar aqui, foi feito lá no início, né, Cris, a carta do vizinho, tipo, explicando que ia ter todos esses transtornos, porque não tem como tu dizer, não, vai ter uma obra, não vai ter barulho, não. Sim. Mas pedindo a compreensão das pessoas, né? E ele fala até hoje, Alice, que massa que foi aquilo. Parece que mesmo que tenha barulho, tem alguma interferência, tu nem acha tão ruim, porque os caras já foram massa de avisar, de colocar mesmo que ia ter a situação, né? Então, de amenizar de alguma forma e de estar ali disposto a ajudar caso ocorra algum inconveniente, que também pode acontecer, né? Então, são esses pequenos detalhes, né, que fazem... Que também eu penso muito, assim, vocês estão tendo um cuidado com esses detalhes, que é o cuidado com as pessoas. Então, imagina como vai ser dentro do empreendimento. Sim. Depois, e vocês também que vão fazer e a gente que né? agora, né, o bastão vai ser passado e aí em breve. E aí os operadores que... Mas é isso agora, né? Por isso que é isso, é um time, né? Tá todo mundo super alinhado e a gente acha que a clínica de vocês tem tudo a ver, né? A gente já disse para as gurias, é sucesso certo, assim, e já... Estamos este episódio irá ao ar em 2 Olha, semanas. do jeito que a gente tá, gente, assim, essa produção de Dezembro. conteúdo, assim, ó, eu tô impressionada que é novembro ainda, eu acredito que vai entrar, né? Então, acho que falta Então, a pouco. gente vai estar entregando, né, as chaves oficialmente para vocês no final de novembro para começarem as obras para, sei lá, dependendo aí, vai depender da velocidade de cada um para fazer, né? Mas certamente ano que vem vocês, no início do ano que vem, estão lá, né? Que legal. Daí, e outra coisa, antes da gente, né, ir se encaminhando, porque senão a gente se empolga. Deixar a gente à noite. Vamos voltar no nosso assunto de nutrição, porque a gente estava conversando antes. A gente está chegando perto do final do ano e fica todo mundo cheio de happy hour, começa a esquentar. Quem sabe tu nos dá umas dicas, assim, dicas de... Como evitar não, né? Porque as pessoas têm que se divertir, né? Mas como estar preparadas para esses momentos ou daqui a pouco para o outro dia, né? O que tu podia dizer pra gente? Então, é um período bem conturbado, né? Na agenda Festa todo e mundo. festa, todo mundo. As nutris que lutem. Nós não, vocês que lutem. Boa. Dei jeito, entendi. O pessoal vocês que sigam a risca o... Então, assim, mas coisas muito simples, né? Que eu acho que podem ser feitas. E não deixar de tomar água. Isso é muito importante. Tá numa festa, tá bebendo. A gente tenha sempre um copo de água junto para ir bebericando uma aguinha junto. Isso faz com que o copo de bebida alcoólica dure mais tempo, porque tu tá bebericando junto à água. Então, isso vai fazer com que tu consuma menos bebida alcoólica. Bebida alcoólica também tem muita caloria, porque ninguém toma uma dose. Pode, mas na maioria das vezes o pessoal nessas festas toma mais do que uma dose, né? Então, isso é um fator. Exercício físico, não deixar de fazer exercício físico, isso é muito importante. Então, teve festa, no outro dia, vai mexer o corpo, vai sair para caminhar, vai fazer qualquer coisa. Pedalar na rua, isso é muito importante. Então, não deixar de se exercitar. Outra coisa, cuidar, por exemplo, tem um evento, tem um almoço e de noite tem uma festa. Escolhe um dos dois. Não precisa chutar o balde no almoço e chutar o balde de noite. Ver qual dos 2 eventos, de repente, é mais interessante para te beber, para te comer a sobremesa, ou escolhe um para comer a sobremesa, o outro para beber, né? Para ter um equilíbrio. Exagerou em um. No outro dia pega mais leve, né? Prioriza ali um consumo maior de verduras, de saladas, isso é super importante. Proteínas de boa qualidade, também para ajudar a dar mais saciedade, frutas, fibras. Então, acho que tentar manter uma rotina alimentar normal, adequada, né? E escolher os eventos, né? Os eventos onde tu vai deixar de ir, beber né? um pouquinho de repente mais. Vai, mas janta antes. E se der, por exemplo, se der para te escolher,
né? Tá num jantar e tu pode escolher o que tu vai comer. De repente, opta por umas pratão de salada, uma proteína, pode ser ali sei lá, um peixe, um frango, uma carne, ou para quem não come carne, pode ser alguma leguminosa. Então, eu acho que fazendo algumas escolhas assim, para dar um pouquinho mais de equilíbrio, já ajuda bastante. E escolher, planejem as exceções, planejem as festas, porque se a gente for ficar abrindo exceção em todas as festas, já viu, né? Tipo, o resultado é óbvio que não vai ser bom, porque a gente não tem milagre. A gente precisa abrir mão de algumas coisas. É isso. E eu acho que esse é o principal. Não, daí agora tu falando, né, veio aquelas, porque a gente faz umas perguntinhas antes, né, e a gente, assim, né, como é que tu conseguiu introduzir tudo isso na tua vida, né, e hoje, assim, como é que tu planeja o teu dia, porque, né, eu sei, tem o Enzo, tem o Fernando, tem a casa, mil coisas, tu faz exercício super, faz yoga, enfim, conta aí um pouquinho como é que é o teu dia a dia e desde quando tu conseguiu realmente, tipo, tá, né? Não tô naquela loucuragem, porque eu conheço a Day, ela já não teve os altos e baixos. Ah, tu me descabelar! Mas agora a Day é uma pessoa assim, ó, plena. Mas, hein? Então, tudo isso que eu falei são coisas que eu procuro fazer para mim. Então, a água, eu cuido muito sempre para manter uma boa ingestão de água. Eu escolho os eventos que eu vou participar e os eventos que eu vou abrir as minhas exceções. Por exemplo, dia 19, eu tenho um super encontro com as minhas amigas, com o amigo secreto, e eu sei que nesse encontro eu vou beber. Então, essa semana, sábado, provavelmente, domingo, tem feriado semana que vem, eu não vou exagerar, porque eu já estou começando a minha preparação agora. Outra coisa, exercício físico, acho que eu já falei, que eu não deixo de fazer, eu sempre procuro fazer, nem que seja, gente, 20 minutinhos, e aí que entra a corrida na minha vida, porque às vezes é 20 minutinhos de corrida, e eu suei, eu dei uma gastada ali de calorias. Então, o exercício físico também eu não deixo de fazer. E eu cuido das minhas escolhas alimentares. Mas eu presto muita atenção no meu corpo, no que eu estou precisando no dia. Ah, exagerei muito ontem. Ah, hoje, então... Porque não tem quem exagera muito. No outro dia, a pessoa sente. A gente sente no corpo, né? Só se tu estiver muito desconectado. Então, assim, exagerei muito ontem. Hoje, eu vou priorizar uma alimentação um pouco mais leve, de repente, de noite, uma janta bem levinha também, um caldinho, uma sopa, vegetais. Gente, eu não tiro o carboidrato da minha vida, por, tipo, batata, arroz, eu gosto muito. Que mais? Pão eu como de vez em quando também, tá tudo certo. Eu acho que são cuidar a qualidade e as escolhas alimentares, né? E comer quando tem fome. Gente, isso é super importante. Eu acho que quando eu aprendi a fazer isso foi quando também eu consegui equilibrar mais o meu peso. Então, quando eu tenho fome, eu como. Quando eu quero beliscar, eu sempre paro e me observo. Por que eu tô querendo beliscar? Por quê? Ah, é emocional? Então, eu tento me controlar, eu vou fazer um chá, ou qualquer outro, tento, sei lá, ou paro 2 minutos, quietinha, respiro, porque a gente comer pelo emocional, isso é muito comum. E isso leva a gente a comer de uma forma muito descontrolada. Então, essa conexão com o corpo é bem importante também para ajudar a manter o peso e fazer as escolhas corretas que a gente precisa. E isso, mais desse autoconhecimento, assim, tu acha que tem a questão de meditação, de yoga, daí... Tem muito. E eu vou dizer assim, é difícil para as pessoas meditarem, por exemplo, é super difícil. Tem pessoas que estão comigo há meses e aí, já conseguiu meditar? Ai, não, isso não, porque é difícil, não é fácil mesmo. Mas, gente, qualquer coisa que tu faça na tua vida que te traga um silêncio e um momento de introspecção já é uma forma de meditar. Botar uma música que tu gosta de escutar, uma música que te tranquilize, uma música que faça com que tu preste atenção na tua respiração, isso já é uma forma de fazer meditação também. Isso ajuda. Hoje foi muito engraçado, Itara tá com uma reforma na estrada, né, e eu descendo, e daí sempre nas minhas paradas de carro, geralmente eu olho se entrou alguma mensagem, se teve alguma coisa no celular, né. Aí nesse negócio eu peguei e parei, e daí sabe quando eu conscientizei que olha só, eu tô parada olhando pros lados, tipo, sem
sem fazer nada, sabe? Porque geralmente tu tem que te ocupar, tem que pegar alguma informação. Eu parei e fiquei olhando. Pois, daí tu observa que tem árvore, tem não sei, né? Tu tá realmente presente naquele momento ali, né? Então, acho que isso a gente... É um exercício, Estado né? de presença, é isso aí, Cris. Qualquer coisa que tu faça que te traga estado de presença, tá valendo. Não, e é a questão da meditação, às vezes a gente fala, acho que tem muita gente que, tipo, tá, agora, né, virou onda, todo mundo tem que meditar e... Não, eu acho que às vezes eu meditar sem uma meditação guiada, fazer uma coisa parada, é muito, muito raro. Eu uso um aplicativo direto há anos, que é aquele Insight Timer. Eu adoro. Para mim, serve. E não quer dizer que, né? Então, eu acho que isso é legal as pessoas se conhecerem, tipo... Mas pelo menos é isso. Tu disse, tem um momento que tu vai respirar com mais calma e tu vai perceber o teu corpo, né? Bem isso que tu disse, eu tô sentindo que eu tô meio hoje... Tô lenta, então eu tô lenta, eu vou ter que fazer outras coisas, ou então vou me alimentar com alguma coisa que eu sei que me dá uma energia, enfim, então... E é o que eu digo às vezes, tem dias que a gente tem mais fome, tem dias que a gente tem menos fome, a gente precisa entender isso, porque se tem dias que tu tem mais fome, e realmente é fome, é porque teu corpo tá precisando de mais alimento. Então, respeita isso. Daí essa coisa de, agora, mulher, né, a gente tem um período menstrual e tem não sei o quê, eu lembro que a gente tem uma amiga que é tua cliente, né, paciente, né? A gente adora. Agora a gente mudou, a gente não fala mais paciente, é tudo cliente. E ela falou, né, que para o período pré-menstrual ou durante e tal, muda-se a dieta, né? E isso é padrão para todo mundo ou vai depender da pessoa, dessas questões até da Ayurveda? Tu faz essa análise da paciente? Quando é mulher, eu sempre pergunto, eu sempre questiono sobre o ciclo menstrual. Como é que é o fluxo? Se é intenso, se não é, quais são os sintomas, como é que a pessoa se sente, o que acontece, como muda o padrão de pensamentos, como é que muda o padrão de sentimentos. Isso tem que ser analisado, porque na mulher isso é muito forte, né? Então, quando a pessoa a mulher me traz vários sintomas, como é que a gente vai fechar os olhos? Porque, gente, isso acontece todo mês, então a gente tem que analisar. Sim, é um quarto da tua... Exato, então é um período que eu converso, então é um período que provavelmente eu vou adicionar alguns alimentos bem específicos ali para aquele período, para minimizar os sintomas. E a gente vai retirar alguns outros, e alguns outros a gente vai deixar, porque existem alimentos que são muito benéficos, por exemplo, para alguns sintomas bem específicos da TPM. E daí tudo isso eu analiso. Porque ninguém merece, né, passar por esse período passando trabalho. Sim. Né? E a gente tem que isso para mim é muito importante, porque eu tenho muito, muito sintoma. Então, eu já fiz cursos também relacionados à saúde da mulher, específicos para esse período, né, hormonal da mulher. E, para mim, isso tem que ser muito levado em consideração. Porque na menopausa também, com certeza, vai ter um outro... Vai ser diferente. A mulher grávida vai ter, né, outra questão hormonal aí também. Eu vi esses dias os teus não sei se era post stories, mas que tu tá tendo bastante mulheres grávidas, né? Eu acho que tem muita conexão, porque eu tenho um filho, né? E daí eu acho que tem muitas pessoas que se identificam com isso, né? Com essa questão. E, gente, atender grávida é muito bom. É muito bom. Porque elas são super comprometidas com o processo. Pensa mais na criança do que nela mesma. Elas pensa nas duas, né? Sim. Mas elas ficam muito comprometidas, porque, gente, a gestação é tão mágico. É transformador, transforma a mulher. E é muito engraçado, porque vai acontecendo, né? No início, não sinto nada, tá estranho. E aquela mãe vai nascendo conforme os meses, os semestres, os trimestres ali vão passando. E é muito lindo de acompanhar. Muito lindo de acompanhar. E a parte da introdução alimentar do bebê também tu trabalha? Não. Essa parte não? Não. Bebês, crianças, não. Aí eu atendo gestantes, tentantes também. Teve um caso muito legal esse ano de uma menina que estava... Acho que a gente ficou uns 4 meses fazendo estratégias bem específicas, assim, para a programação da gestação dela. E dela engravidou, agora estou acompanhando. E depois eu atendo adolescentes também, alguns casos. E adultos. Família completa. Quase completa. Quase completa. Show. Daí, e conta para nós, assim, um pouquinho mais os planos futuros, né? Ou se agora é foco
total no presente, né? Mas Foco total no presente. Não, na verdade, assim, o principal para mim agora, né, é abrir frente para novos protocolos para quando a gente abrir a clínica. Então, a ideia é criar protocolos bem específicos aí. Ponto, é isso. Spoiler, gente, por favor, daí conte-nos mais conte-nos sobre. mais. Conte o nome da clínica, não, brincadeira. Tudo isso a gente vai saber off, né? Vai estar, tá bem. Então, o foco agora é nisso. Então, eu estou estudando muito alguns outros assuntos e sempre trazendo a Ayurveda junto, né? Porque como ela está muito presente na minha vida, eu não tenho como não trazer a Ayurveda junto nesses protocolos. Porque a gente não consegue manter peso, emagrecer, ou ter hipertrofia, ou fazer uma maratona, que mais, engravidar, se a gente não cuida do nosso comportamental. E daí a gente, tudo, é estresse, é forma de levar a vida, enfim. Né? Então, a Ayurveda, ela é isso. Então... Aí, pra gente saber mais sobre a Ayurveda, né? Segue o teu Instagram, porque realmente é algo... Eu acho que no Brasil... Eu lembro que eu também, há um tempinho atrás, lembro, a gente até conversava, eu comecei fiquei sabendo através de uma pessoa e tal, mas é tudo muito novo, mas que não é novo, que a gente já conversou, né? Mas para se informar mais no teu Insta, fala e divulga em tuas redes sociais. Porque ela é bem ativa nas redes, né? Diga-se de passagem. Altas A receitas. gente segue, acompanha. Eu gosto, porque como eu gosto de cozinhar, eu acabo também postando ali algumas receitinhas e tal. Bom, então tem meu Instagram, que é @daimarqueto, vocês podem seguir lá. Então, eu tô sempre dando alguma diquinha disso, uma diquinha daquilo, falo de coisas bem variadas. Tem os desafios, tu tem feito de vez em quando? Não. Eu fiz o último início do ano, acho que foi. Mas agora não, porque minha cabeça tá voltada para outras coisas. E aquela água morna pela manhã, daí. Hoje eu tava comentando até com a Daci, né, de manhã, dizendo, eu sou uma pessoa que eu acordo tomando água e vou dormir tomando água. Eu levo água pro lado da cama, né? E daí a Daci disse, tu tem que parar com isso, porque daí eu levanto várias vezes pra ir no banheiro e o sono acaba sendo prejudicado, né? É verdade. E daí eu acabo dormindo mal muito em função disso. Mas eu sou do chá antes de dormir, eu gosto bastante. Mas a água morna pela manhã que tu começou a postar, eu digo, gente, que interessante isso. Vou ver se adoto. Olha... O recomendado é sempre tomar água morna de manhã, e daí pode variar entre 1 copo, 2 copos, daí depende muito do que a pessoa me traz, mas, regra geral, 1 copo de água morna. E a água morna, especificamente, porque tu pensa assim, dentro do teu corpo, como é que é a temperatura? Quente. Teu sangue é quente, né? Teu corpo é quente por dentro. Então, se tu chegar de manhã cedo, imagina, teu corpo tá acordando, e tu largar lá dentro uma água gelada. Coitado do teu corpo. Ele vai levar um choque. Então, a água morna é justamente para respeitar a temperatura natural do corpo, e porque essa água, ela ajuda também a melhorar a função intestinal. O recomendado de manhã é que a gente acorde, a gente faça a nossa higiene, então, assim, raspagem da língua, depois limpar o rosto com água gelada, fazer a eliminação, que daí é o xixi, é o cocô. Isso é a função normal que a gente deveria fazer todos os dias, e a água morna, ela ajuda, né, na função intestinal também. Então, e antes pode ser de geral levantar para da todo cama, mundo. já toma água. Não, vai ter que ter um aquecedor da água do lado. Não, Peraí. Não. Uma vez, lembra? Foi pra ti que eu falei uma vez Não? Deixa então esquece. Não vou falar, então, para não dar confusão uma aqui. jarra elétrica do lado. Não vou falar aqui para não dar confusão. Não, mas antes de tomar água, a gente precisa raspar a língua, fazer a raspagem da língua. Antes, porque durante a noite a gente acumula muita toxina na língua. Essa raspagem da língua, olha a cara da Letícia, eu tô sabendo o que é isso, né? Não, mas eu já legal. vi no teu Insta legal. também. Com uma colher. Com uma colher já quando funciona. eu consultei com a Day, ela me deu no kitzinho. Segue fazendo. Eu faço direto. Não, é que eu não não consigo tem não como fazer não mais. fazer depois que tu começa. De muito noite, bom. pensa que enquanto a gente dorme, o nosso corpo ele fica trabalhando para nossa reparação celular, para o nosso processo de detoxificação, que é uma função normal do corpo, e tudo isso acontece de noite. E é um processo também à noite que o nosso corpo fica fazendo uma assimilação de tudo que a gente comeu durante o dia e de tudo que a gente viveu durante o dia. Por isso que o sono é tão importante. Os sonhos também são muito importantes, o tipo de sonho que a gente tem. Então, o que tu não digere direito, o que teu corpo não consegue digerir muito bem, tu pode ficar fermentando no teu intestino, essa fermentação
vai fazendo com que as tuas bactérias intestinais também fiquem enlouquecidas. E tu acaba acumulando também bactéria na língua, que são toxinas que a gente fala. Por isso que é tão legal fazer raspagem da língua, porque tu vai observando de manhã a cor que tá, aquela saburra, se tá mais amarelada, se tá mais branca. Tu vai observando a grossura, se ela tá mais grossa, se ela tá mais fininha. Tem dias que tu tem que fazer a raspagem da língua, sei lá, umas 5 vezes, 10 vezes. Tem dias que tu faz 1, 2 e deu. E tu vai sempre fazendo associação, como foi o teu sono, como foi a tua alimentação no dia anterior, se tu teve algum episódio que te deixou muito ansiosa, muito irritada. Pensa como é que tá a tua mastigação, mastigou muito rápido, mastigou devagar, porque isso também influencia. Então, é um contato que tu tem com o teu corpo logo de manhã cedo. Olha que bacana isso, É gente. bem legal. Uma dica muito massa. Eu sou uma que adoro lavar o rosto com água gelada, né? Inverno e verão. É uma coisa que parece que me desperta de manhã. Acho importante. Agora, tu trazendo mais outras coisas aí também que a gente pode Faz o ritual. aplicar, né? Faz um ritual. Exatamente. E daí, a questão de raspar a língua é para todo mundo, né? E daí, se tu tomar água antes de raspar a língua, tu tá botando para dentro do teu corpo toda aquela toxina, né? De volta. Por isso que tem que raspar antes de tomar água, antes de escovar os dentes. E não adianta limpar a língua com a escova de dente. Porque senão vai ficar tudo na escova, né? Daí não dá. Não é objetivo. Gente, são muitas dicas. Dai, não, assim, ó, demais. A gente podia ficar aqui umas 3, 4 horas conversando. Mas para quem quiser saber mais informações, vão entrar no Insta da Dai, dá para mandar perguntas porque ela responde. Pode. Né? Cria caixinhas lá, participem. E vamos esperar muito por essa clínica ficar pronta, né? A gente já tem aí... A gente está querendo consumir, né? Esse é o fato. Vai ter um cartãozinho fidelidade lá. Cartão fidelidade. Oh, boa ideia! Pessoal, olha aí, ó. Claro, mensal, já vamos fazer mensalidade. E é isso, vamos então aguardar ansiosos, né, por esse início aí, dar boa sorte para vocês, que a gente tá sempre, eu tô sempre acompanhando a tua história há anos, né, daí torcendo, e gente, não é porque é minha amiga, tá, mas tudo que ela fala é porque ela vive isso, então por isso que eu acho que dá tanta credibilidade pro teu trabalho, né, e é isso, né, nós vamos esperar os próximos podcasts agora, mas hoje a gente encerra então com a Dai Marqueto, tá, muito obrigada, Dai. Ai, Brias, eu que agradeço, foi muito bom estar aqui conversando com vocês, obrigada. Valeu, Dai, olha, muito massa, meu Deus, já venho te seguindo, te acompanhando, já me tornei fã aí, e a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente tá conversando nos bastidores, manter constância nas redes, produzir conteúdo, mostrar bastidores, que é uma coisa que a gente adora, né, eu falando enquanto público, então, assim, só te agradecer mesmo por estar aqui, compartilhar tanta coisa massa com a gente e com quem tá assistindo o podcast. Obrigada, gurias, brigadão. Então tá, pessoal, muito obrigada por quem tem nos assistido, né? Então lembrem de se inscrever no nosso canal no Spotify, no YouTube, né? Na Vórtica e no Vita Center e esperem pelos próximos episódios. Muito obrigada. Até mais.